Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou grata pelo privilégio de estarmos aqui juntamente com vocês para falarmos, né, o que Deus ele tem colocado dentro do meu coração no dia de hoje. O Senhor me colocou uma palavra muito profunda que o Senhor ele colocou dentro do meu coração, revelação qual o Senhor ele trouxe muito profunda às vezes. Foi muito profundo e fica até o final. Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Ele quer falar contigo nessa manhã, ele tem coisa grande, né, para mostrar ao seu povo, né. O livro qual eu vou ler no dia de hoje se encontra em Naum 1 e o 2 e o 3 que diz assim: "O Senhor é, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente." Somente até aí. Eu não vou ler a parte B do versículo, mas a palavra, irmãos, qual o Senhor ele colocou dentro do meu coração, se vocês verem no início desse versículo, ele segue uma profecia, né, qual Naum, Deus ele usou Naum para falar ali com o povo de Nínive, que Paulo tinha oprimido o povo de Israel, né, e Deus estava dizendo que ele ia tomar vingança daquilo que eles tinham feito. Porque é o povo de Israel, mas o Senhor ele colocou uma palavra dentro do meu coração, né, trazendo para nós uma aplicação pessoal. Uma palavra dentro do meu coração e foi muito profunda, irmãs, qual o Senhor ele falou: "Irmãs, Deus ele está irado", né. Deus ele está irado com todo o pecado, toda a iniquidade, ele está irado e vai chegar o tempo de Deus ele derramar a sua ira, não contra a gente, mas contra quem pratica a iniquidade, quem pratica o pecado. Aqui diz assim, Brujão: "O Senhor é um Deus zeloso", irmãos, Deus ele é zeloso, ele não tolera, né, em outras traduções que for ver na língua de Deus é assim: "Deus não tolera outros ídolos". Então, irmãos, Deus ele é um Deus zeloso. Ele tem zelo pela sua palavra, ele tem zelo pelo seu povo. E ele não tolera, irmãos, quando há dentro do coração de um homem algo que ocupe o lugar dele, ocupe o espaço dele, né. E Deus ele o qual o Senhor ele colocou dentro do meu coração a palavra, irmãs, é que ele está irado, né. A ira de Deus, o pecado, irmãos, ele desperta a ira de Deus. O pecado ele desperta a ira de Deus e muitas vezes Deus ele está, né, começa a nos provar, começa a acontecer situações e a gente não entende, e é porque tem algo dentro do coração que não está agradando a ele é zeloso, ele é um Deus ciumento, né. Ele nos chamou, irmão, ele nos capacitou, ele investiu em nós, ele tem ciúme quando ele vê, olha, meu pecado é muito profundo, né, o Senhor ele falou profundamente ao meu coração sobre essa passagem, lá no livro de Ezequiel 14 e o 3 fala sobre o ídolo no coração. Né, que muitas pessoas pensam que a idolatria é somente adorar outros ídolos, existe 3 tipos de idolatria, né. Idolatria a literal, que é adorar outros ídolos, adorar um deus de barro, depois adorar outros ídolos. A idolatria no coração, que são coisas que a gente coloca acima de Deus, né, o dinheiro, objetos, pessoas. Existe a idolatria também moderna, irmãos, que é aquelas pessoas que se ocupam tanto em coisas que esquece de Deus. Coloca outras coisas como prioridade. Como está lá no livro de Mateus, mas o Senhor ele não fala somente da idolatria, né. Aqui no versículo ele está falando da idolatria, mas o Senhor quando ele falou comigo, não tão somente a idolatria, mas todo o tipo de pecado. Deus é um Deus zeloso, Deus ele é um Deus que tem ciúme, né. Ele zela pelo seu povo, e o pecado, irmãs, ele desperta a ira de Deus. Deus ele é puro, Deus ele é santo, ele não compactua com a maldade, não compactua com o pecado. E quantos irmãos entre nós que não entendem isso? Deus ele mostrou a sua santidade, né, ele criou o universo, ele mostrou a sua glória através do universo, está lá no livro do Apocalipse, né, quando ele criou o mundo, e ele nos deu as leis. A lei de Deus, irmãos, as leis, ela mostra quem Deus é, o que Deus quer para nós, né. As leis, ela mostra o que Deus quer para nós, mostra a santidade de Deus, ela mostrou para o homem que o homem não tinha como se chegar a Deus se não houvesse um intermediador que segue a Cristo. Porque Deus ele é santo, e muitas pessoas não entendem, mas começa continua na maldade, no pecado. Deus ele diz: "Olha filho, eu quero que tu haja assim. Olha meu filho, eu quero que você haja assim", né. E eu não faço, irmãs, estão em pecado de desobediência. Lá no livro de 1 Samuel ele fala, Deus fala com Saul,
Ele diz que a rebelião, irmãos, é como um pecado de feitiçaria. Quantas pessoas que acham que pecado é somente um adultério, que pecado é somente, eu roubar alguma coisa de alguém, não é. Ter desobedecido à voz de Deus, Deus ele não te deu a opção, Deus ele não disse assim: "Olha, se você quiser, você seja santo", ele disse: "Seja santo, porque eu sou santo, eu não compactuo com a impureza, eu não compactuo com o pecado". Desperta a ira de Deus. Eu procurei de diversas formas, pedi ao Senhor de diversas formas, algo para eu poder, comparar com isso. Eu não tem como se comparar, queridos. Ele desperta, ele gera em Deus uma ira, né. Mas aqui no livro de Naum, ele diz: "Olha, o Senhor é um Deus zeloso", né. Aqui o zeloso, ele está dizendo assim que Deus ele não tolera outros ídolos, né. Ele não compactua com o pecado, ele se enoja do pecado, e ele desperta uma ira em Deus dentro do no ser de Deus, porque ele é santo, Deus ele é puro. E o pecado, irmão, todo tipo de impureza, ele desperta dentro do ser de Deus uma ira, né. E antes, no Antigo Testamento, essa ira era derramada, Deus derramou essa ira diversas vezes sobre o povo de Israel. Ele derramou a ira dele sobre o povo de Israel, sobre as nações. Ele derramou a ira dele por diversas vezes, lá em 2 Crônicas 25:15, ele derramou sobre um homem a ira dele contra Israel em Êxodo 22:23. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor ele mostra a ira dele derramada contra a terra, quando ele tirar o seu povo aqui da terra. Irmãos, ele está guardando, né, está guardando, muitas pessoas vão pecando, vão falhando e acha que Deus não está nem aí. Aqui ele diz que ele é tardio em irar-se, que ele é longânimo, ele vai dando tempo, ele vai dando tempo, ele vai dando tempo, irmãos, mas quando chegar o tempo da ira de Deus, ela é sem misericórdia. Estamos no tempo da misericórdia, estamos no tempo de se arrepender dos pecados. Estamos no tempo de se arrepender das coisas más que a gente tem feito contra Ele, mas vai chegar o tempo, irmãos, que Ele vai derramar a sua ira, e aqueles que não se arrepender, aqueles que não se voltar para Ele, a ira de Deus vai recair sobre esse povo, né. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor, cometendo pecados, e acha que Deus não está nem aí, acha que Deus não está vendo, e não é verdade. Ele está guardando, porque Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se pelo seu amor. Mas vai chegar o tempo dele derramar sua ira e muitas vezes ele permite coisas como ele permite para o povo de Israel. Ele disse lá em Amós, ele falou assim: "Olha, eu te feri, eu permiti ferrugem das tuas plantações, eu permiti que não chovesse na tua terra para te chamar a atenção, Israel. Mas porque tu não ouviste, te prepara para o encontro com Deus", porque muitas vezes, irmão de Deus, ele está chamando a atenção, ele estava chamando a atenção do povo de Israel. Sabe como ele chamando a atenção? Mandou a seca. A Bíblia diz lá no livro de Amós, que iam de uma cidade a outra procurar água. Mandou a ferrugem das plantações, né, as plantações murchavam, as plantações não nascia, os bichos comia, e começou a vir a fome sobre o povo. Mas isso, irmãs, era Deus chamando a atenção. Mas Deus disse para o seu povo, Deus disse assim, lá em Amós: "Te prepara, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus", porque o encontro com Deus, irmãs, é sem misericórdia. Quando Deus permitiu que o rei da Síria entrasse na terra de Israel e destruísse o povo, foi sem misericórdia. Homens, mulheres, crianças de peito, que mães que amamentavam, viram seus filhos morrerem, foram destruídos, porque foi sem misericórdia, porque Deus dá tempo. A toda impiedade, irmãs, ele é desperta a ira de Deus. Deus ele é longânimo, mas isso não quer dizer que ele está compactuando com o pecado. Quantas pessoas que Deus chamou, quantas pessoas eu já ouvi muitas vezes, que Deus chama para santidade, que Deus chama para proximidade com Ele, porque Deus quer usar, porque Deus quer fazer algo na vida, Deus deu um dom, e não busca a Deus e acha que é uma opção, buscar a Deus é uma opção, santidade é uma opção, não é opção. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, e se vê a Deus, não quer dizer que é tão somente para o céu, mas aqui na terra também. Então, sem santidade não tem como, porque Ele é santo, Ele não compactua com a maldade, com o pecado. Irmãs, Ele é santo, Ele é santo. Quantas pessoas mentindo em ações, em palavras, né, e acha que é uma besteirinha. Não é uma besteirinha, o que eu contei aqui é uma besteirinha, mas isso não tem nada não. Mas para Deus, irmãs,
Não tem isso de não tem nada não, ele é zeloso, ele zela, ele não tolera, não tem como, porque ele é santo. Deus ele é santo. A ira de Deus não é como a ira do ser humano, porque Deus ele é justo, é uma ira justa, corrigindo os atos pecaminosos produzidos pelo pecado. A ira de Deus ela se manifesta contra a impiedade, contra a injustiça, está lá no livro de Romanos 1 e o 18. Ninguém resiste, olha irmãs, e ninguém nessa terra resiste à ira de Deus. Você começa a pecar, você continua a pecar, você continua errado, Deus vai dando tempo, Deus vai orientando: "Olha meu filho, não haja assim", e você acha que é uma opção. Deus não te deu opção, ele te disse: "Seja santo, porque eu sou santo". Ser santo é ser separado, é ser consagrado. A santidade ela afasta a gente do pecado e aproxima a gente de Deus. Quantas pessoas, irmãs, que partiram dessa terra com o nome de cristão, mas não chegaram lá, porque não viviam uma vida de santidade diante de Deus. Você acha que santidade é opção? Eu acho muitas vezes santidade é opção. Não é opção, Deus não me deu opção. A ira de Deus se manifesta contra o orgulho, a ira de Deus se manifesta contra a mentira, a ira de Deus se manifesta contra a o falar mal do irmão, contra as impiedades, contra as iniquidades. Lá no livro de Isaías 59 ela diz, né: "A impiedade, a iniquidade, ela afasta o homem de Deus". Aqui, irmãs, em Naum 1 e o 3 diz assim: "O Senhor é tardio, ele é longânimo, porque ele é bondoso", porque o amor de Deus, irmãos, porque hoje estamos, né, no tempo da graça, e o Senhor ele está esperando, ele dá tempo, muitas pessoas continuam a vida de pecado, né, vão para a igreja, né, continuam suas vidas, e vai errando e achando que Deus está dando opção e não é verdade. Deus ele chama a atenção e não está dando crédito à mãe de Deus. Quantos Deus tem permitido coisas terríveis, Deus tem permitido algo, e não entende que Deus está chamando a atenção, mas como Israel ele diz assim: "Olha, no dia de hoje te prepara, porque não ouviste a minha voz, te prepara para o encontro comigo, o encontro com Deus", irmãs, é sem misericórdia. Estamos no tempo da graça, estamos no tempo Deus está dando tempo para o seu irmão se arrepender dos seus pecados, enquanto tomam ceia, muitas vezes em pecado. E muitas pessoas, irmãs, só olham para o pecados grandiosos, mas a Bíblia ela fala das raposinhas, aquelas coisinhas pequenas, né, aquelas coisinhas tão pequenas que para mim não tem sentido algum, mas diante de Deus tem peso, porque desperta, irmã, não tem como, né, e Deus pelo zelo que Ele tem, pelo ciúme que Ele tem pela no na nossa vida, irmã, Ele permite situação para a gente se voltar a Ele, mas quando a gente persiste, muitas pessoas persistem, no pecado, aí Ele derrama sua ira. Lá no livro no início da Bíblia, no em Gênesis, acho que é Gênesis, Êxodo, e é Gênesis quando Deus fala com Abraão, que a taça de iniquidade dos cananeus ainda não estava cheia, mas Deus disse assim: "Olha, mas quando, o povo ia ser levado cativo, ia acontecer muitas coisas, porque a taça da ira de Deus ou da impiedade deles não estava cheia ainda, mas quando chegasse o limite, é porque Deus vai dando tempo, é como se fosse uma taça, vai enchendo de pecado, aí vai pecando. Aí vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, Deus dando tempo, Deus dando tempo, Deus olha filho se arrepende, olha filho se arrepende, olha de santidade. Olha dentro do teu coração tem algo que eu não estou me agradando, olha dentro do teu coração tem alguma coisa que tá me ferindo, porque ele não compactua, entristece o Espírito Santo. Mágoa dentro do coração, ira, raiva, rancor, a idolatria, prioridade das coisas deste mundo, esquece de Deus. Pessoas, quantas vezes mulheres, que colocado o marido como pedestral e Deus lá embaixo. Não tem tempo para Deus porque é sua família, porque é sua família, porque é sua família. Não tenho tempo para Deus porque eu tenho que sair com meu marido, eu tenho que sim, nós temos que ter tempo sim para nosso esposo, mas ainda não pode colocar o esposo acima de Deus não, né. Tem que agir com sabedoria. Deus ele é um Deus que ele não tolera, irmãos, a palavra de Deus aqui não, ela fala: "Deus não tolera o pecado". Ele é tardio, ele dá tempo, ele é longânimo, mas vai chegar o tempo da ira de Deus na vida daqueles que permanecem em pecado, tenha cuidado. Irmãs, e Deus falou comigo, foi tão profundo, muito profundo quando Deus ele falou comigo, no dia de hoje, nessa passagem.
que ele está irado. Ele está irado. Ele vai derramar a sua ira na vida daqueles que não quer ouvir sua voz, que não quer obedecer sua voz, pessoas que até aparentam tê-lo na vida, qual ele chamou, deu dons, capacitou, mas não querem fazer a vontade dele, como ele chamou para fazer. E acha que é uma opção, que Deus está dando a opção. Deus não nos dá a opção. Ele diz: "Seja santo, faça a minha vontade", porque o pior pecado, irmãs, é a desobediência. É, Deus chamou Saul, Deus escolheu Saul, lá em 1 Samuel 10 mostra que Deus escolheu Saul, muitas pessoas dizem que Deus está lá, na Bíblia. Não está pautado na Bíblia o ensinamento de que Deus não escolheu Saul, não foi verdade, Deus escolheu Saul. Deus escolheu, Deus mudou o coração de Saul, Deus capacitou Saul, mas Saul não quis dar ouvido à voz de Deus. Ele persistiu na maldade, ele persistiu na desobediência, na rebeldia contra Deus e fazia sua própria vontade e ouvia o povo. Saul, ele diz claramente, Deus deu uma ordem a Saul: "Olha, Saul, destrui os amalequitas". E Saul disse: "Não, por conta do povo, com medo do povo", muitas pessoas, irmãs, não quer fazer a vontade de Deus com medo do povo, mas tenha cuidado, irmãs, tenha cuidado, porque o povo, muitas vezes, irmãs, o povo não pode, nada contra nós, como Jeremias, como diversos outros profetas que foram contra eles, mas não puderam os matar, não puderam, enquanto Deus ele não permitiu. Mas Deus, irmãs, tem um ditado que diz assim: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?". E se Deus estiver contra nós, irmãos, quem será por nós? Imagine Deus lutando contra o povo, Deus lutando contra a tua vida, Deus lutando contra a minha vida, irmão. Ninguém consegue subsistir. Ninguém resiste à ira de Deus. Ninguém consegue resistir. Está lá em Salmo 76 e o 7. Não se resiste à ira de Deus, ninguém resiste à sua ira. Quando o pecado fere a santidade de Deus, ela desperta no ser de Deus uma ira. Ela desperta, o pecado ele desperta a ira de Deus, e quantas pessoas que não entendem continua. Irmãs, e aqui não está dizendo, não está falando, qualidade de pecado, porque todo pecado para Deus é pecado, todo pecado é iniquidade, todo pecado, tudo é pecado. Não tem esse pecadinho, não tem pecadão, não. O que transgredir a lei de Deus, desobedecer a voz de Deus é pecado, né. O livro de Cantares ele fala das raposinhas. Ele está dizendo assim, olha, eu já fiz um vídeo aqui. Estava pronto para brotar, para botar frutos, mas as raposeiras, irmãs, elas impediam dos frutos nascerem, de frutificar. Irmãos, todo mundo bota fruto, agora uns botam fruto bons e outros botam fruto juízo. Então, como estão os meus frutos diante de Deus? Quantas pessoas, irmãs, com mãos impuras diante de Deus e não entendem por tocar em alguém? Quantos têm tocado nos pastores? Tem tocado. Quantos têm tocado? Com as mãos impuras. Não, porque o pastor é assim, eu não preciso obedecer, e ele é assim, tá tocando no ungido do Senhor. E as tuas mãos estão impuras, precisa de santificação. Quantos olhos impuros olhando todo tipo de iniquidade, de pecado nas televisões, nos celulares. Hoje o que mais tem, irmã, no nosso celular é impureza. E os olhos impuros, tem que purificar os olhos. A Bíblia diz: se teus olhos forem impuros, todo o teu corpo terá luz. Quantos com os lábios impuros, falando mal da vida do irmão, falando palavras que não agradam a Deus. Muitas vezes na igreja é glória, aleluia, mas quando é em casa chama palavrão, chama coisas que ofendem o Espírito Santo. O Espírito Santo está entristecido. Ele está chamando a atenção, porque Deus ele está irado, mas ele é longânimo em derramar sua ira. Irmãos, quantas pessoas que partiram dessa terra e não chegaram lá com nomes de crente, mas não têm chegado diante dele, porque, irmãos, a vida não está pautada naquilo que ele tem determinado. Existem leis, ele estabeleceu leis que têm que ser cumpridas, ele não te deu opção. Olha, tu cumpre se tu quiser, não, tem que cumprir, irmãos. Existem regras no mundo espiritual que precisam ser cumpridas, foram estabelecidas por Deus, é necessário. Outras pessoas com lábios impuros, os ouvidos em cheio, né? Ou pessoas que chegam e falam isso e falam aquilo, os ouvidos impuros. É necessário uma purificação, a santificação, o Espírito Santo ele está chamando a atenção, a nossa atenção, a minha atenção. Porque eu faço esses vídeos, irmãos, mas Deus muitas vezes, quando eu abro a palavra, Deus diz a mim: "Olha, tu cuidado, para tu não salvar muita gente e tu mesmo se perder". Lá no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo ele fala: "Corram, mas não corram como coisa incerta, para que ganhando a muitos não venha chegar a mim mesmo e me perder", mais ou menos assim, né. Irei colocar aqui o versículo que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso.
E Deus ele chama a atenção, irmã, no dia de hoje,